Tá pensando aqui cá com os meus botões. Primeira pergunta que eu faço: para que serve a culpa? Existe alguma coisa boa na culpa? Tem gente que acha que a culpa traz para nós mudança de comportamento. Digo para você que não. A culpa, para dizer a verdade, ela não tem objetivo nenhum. Pelo contrário, ela faz mal. Ela pode paralisar alguém. Mas da onde que vem a culpa? A culpa, ela pode vir de motivações intrínsecas, ou seja, motivações pessoais de cada um, por questões culturais, por questões de caráter, por questões de crença, por questões de sentimentos que a própria pessoa tem. Ela não serve para mudança de comportamento. Serve para mudança de comportamento literalmente o arrependimento. Esse sim leva a mudança de comportamento. Tá bom. Mas então a culpa por que ela desenvolve em nós? A culpa, como eu já disse, ela pode vir de várias formas, de uma forma consciente, de uma forma subconsciente ou de uma forma real. Que tipos de situações são? A pior, vamos começar pela pior. A culpa inconsciente. São desejos inconscientes que a pessoa carrega e ela não consegue lidar com isso. Então, por não conseguir lidar e por não ter consciência, se torna muito prejudicial para a pessoa. Por quê? Porque, como o nome já diz, ela é inconsciente, então fica difícil de saber a motivação. Esse terceiro tipo, ele é complexo, porque ele pode gerar, inclusive, suicídio. A pessoa vai entrar num estado de culpa tão grande que ela só vai ver uma única saída do que tirar a própria vida. O que é essa culpa inconsciente? Tem uma palavrinha que todo mundo conhece. Inveja. Vamos supor que você está com uma inveja inconsciente daquela cunhada, daquela vizinha, da vida dela que está indo para frente e a sua não está. Inconscientemente você começa a ter raiva daquela situação. Quando você começa a perceber, você está se sentindo culpada por estar sentindo aquilo e você nem sabe de onde veio. Você vai estar se sentindo culpada. Agora, a culpa consciente é quando você comete um erro. Você comete um erro e você imediatamente, a sua mente já começa a querer fazer algo para poder justificar aquela atitude má que você fez. Vamos supor que no momento de ira você brigou com alguém e falou uma coisa que não deveria ter falado. Imediatamente a culpa vai bater e você vai começar a ficar se martirizando internamente ao invés de ir lá resolver o problema. O outro tipo de culpa é por causa de situações culturais e situações morais de que você foi educado, foi criado ou criada. Você sente culpa de estar tendo certo comportamento, sente culpa de estar fazendo determinadas coisas ou de pensar determinadas coisas por causa da cultura e das questões que você introjetou. Então, vamos supor, aí dentro da culpa pode ter religião, né, que é uma das situações aí que envolve muita culpa. Pode haver também a questão cultural da sua família, que lá ninguém faz faz determinado ato ou faz alguma questão e você de repente deseja fazer e acaba fazendo e aquilo gera culpa. O que isso pode fazer com que você se sinta? Você pode adoecer. Tá? A culpa ela não é considerada um transtorno. Ela não é considerada um transtorno, como outras coisas. Como ontem eu falei sobre a questão da angústia, a culpa não. Ela é um estado psicológico, sim, é um sentimento que pode variar, como eu disse. Tem tratamento, sim. Dependendo do estágio da culpa que a pessoa está, você vai trazê-la para a realidade. Vou ser breve e já vou dizer como se livrar da culpa. Para você se livrar da culpa, só tem duas situações. A primeira é autoconhecimento. Você precisa de amadurecimento pessoal. Quanto mais madura você for, menos culpa de determinadas coisas que você faz, você vai sentir.
por exemplo, porque determinado grupo em que você convive não faz tais coisas. Se você está consciente de que aquilo é natural e normal para você, porque você já desenvolveu, você vai trabalhar melhor com esta culpa. Se você não conseguir lidar com isso, você pode entrar para o lado mais complexo. Eu até anotei aqui para não esquecer os 3 tipos, aliás, alguns tipos mais considerados de culpa. Um deles é a legítima, como eu já te falei. Foi aquela situação que você faz uma atitude e se arrepende e vai sentir culpa daquilo. Falar algo ou fazer algo que você depois se arrepende imediatamente. É fácil de lidar, você se retrata e aquilo melhora. A derivada. A derivada, por exemplo, você cresceu numa cultura que para ser feliz tem que ter sucesso profissional. Todo mundo da sua linha de familiar tem um sucesso profissional. Aí eles têm apartamentos, têm carro, viajam 2, 3 vezes por ano. Então, se você não consegue esse sucesso profissional, você vai entrar nesse nível de culpa e isso vai te martirizar de uma forma muito complexa até te adoecer. A outra, subconsciente, que eu falei, que pode entrar aí a questão da inveja. A outra mais complexa que eu falei que é justamente aquele desejo secreto que você tem, sabe? Que você não conta pra ninguém e que aquilo fica macerando, fica desejando alguém ou algo e aquilo vai tomando conta de você. Isso gera culpa, porque parece que você está fazendo algo muito errado, a sua consciência vai te cobrar isso e você vai ficar se atormentando. Como que você faz para se livrar de tudo isso? Como eu já disse, amadurecimento. O quanto antes você se amadurecer pessoalmente, emocionalmente, psicologicamente, menos culpa você vai sentir. Principalmente se as suas atitudes são legítimas. Porque existem pessoas que confundem, sabe? Às vezes você está até fazendo uma coisa boa. Você está fazendo algo bom. Mas por causa dos seus valores e éticas que você foi educado, você começa a se autocondenar. Muitas pessoas desistem de vários sonhos, projetos, de situações justamente por causa disso. Então, se você quer se livrar da culpa, primeira coisa a fazer, comece a se autoanalisar, ver quais áreas da sua vida que você precisa crescer, que você precisa melhorar, que você precisa desenvolver, ver se as qualidades das coisas que você escolhe são legítimas, se são, sustente-as. Uma das coisas que sofre muito com culpa é a Maria vai com as outras. A gente escuta muito esse termo, né? Maria vai com as outras. Essa pessoa sente muita culpa. Você fica muito no modismo. Você sente culpa interna e uma dessas culpas é a culpa inconsciente. Porque você sente lá no fundo que você não é o que deveria ser. Porque você está sempre fazendo para agradar as pessoas. Não estou dizendo que se você quiser tomar a sua autonomia, você não vai pagar um preço. Sim. Só que se você estiver agindo legitimamente, eu insisto, vai ser muito mais fácil você lidar com a culpa. E ela, sinceramente, para eu encerrar essa live, eu vou dizer para você, sabe para que serve a culpa? Sabe? Para que serve a culpa? Nada. Ela não serve para nada. A culpa, ela só serve para te atemorizar, para te transformar numa pessoa escrava dos teus próprios sentimentos, sabe? Para te transformar numa pessoa que vai ter dificuldade de tomar atitudes, porque sempre vai ficar pensando o que os outros pensam. Então a culpa, ela não vai te levar a um crescimento genuíno, ela não vai te levar a uma transformação genuína. Se você está sentindo atormentado, angustiado, como eu falei ontem, e você sente assim que não serve para nada, pode parar para pensar que você está carregando alguma culpa. Culpa talvez de não caber no mundo de alguém, culpa de talvez ficar insistindo em fazer coisas que não são do seu agrado, mas é só para agradar as pessoas. Você sempre vai se sentir assim quando se sentir censurado. A culpa vem quando você se sente censurado por alguma coisa. E não necessariamente por pessoas, por terceiros. Você pode estar se autocensurando. Você pode estar se auto-reprovando, se desvalorizando. Então, se você quer mesmo melhorar em relação à culpa, assuma a responsabilidade dos seus atos. Não esqueça isso. 2 características. Assuma a responsabilidade dos seus atos. Não estou dizendo com isso que daqui para frente você pode sair tomando atitudes, ferindo as pessoas ou fazendo coisas sem se importar. Não, não é isso. Estou dizendo que se você sentiu que errou e já gerenciou alguma culpa dentro de você, toma a responsabilidade disso. E outra, como eu disse,
crescimento pessoal. Quanto mais certeza de quem você tiver, mais você vai conseguir lidar com a culpa. Se você está naquele nível complexo de culpa que eu citei agora há pouco, vale a pena procurar ajuda, viu? Vale a pena porque quando você colocar essas coisas para fora, você pode estar tirando uma prisão que você carrega há anos. Talvez essa culpa sua venha desde a infância, com uma fala, uma repreensão, um ato inadequado, que talvez nem tenha sido totalmente inadequado, mas foi tido como inadequado por alguém muito importante para você e te gerou sofrimento. E você vive hoje enclausulada ou enclausurado nesse sentimento de culpa. Busca ajuda, porque varia de acordo com a sua motivação, com os seus pensamentos e aquilo que você sente. Agora, se tem uma culpa por uma atitude que realmente você está fazendo, que não está em congruência, que até mesmo com os seus próprios sentimentos, repense, volta atrás do que você está fazendo e a paz interior vai voltar para você normalmente. Então, culpa não é doença, mas ela é um estado de consciência em que você pode sim e deve buscar ajuda para aprender a lidar com isso. Tirar os seus fantasmas interiores. Então, é isso. Qualquer coisa, manda mensagem que eu respondo. Um abraço. Obrigada, Érica, aí pela dica. Até a próxima.